Seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos. Podem sentar, queridos. Quero lembrar que no final do culto tem uns avisos, tá? Não vai embora, não. E não deixa eu esquecer, tá? Não vou esquecer. Queridos, hoje é dia de ceia. A ceia é uma ordenança que Jesus deixou para todos nós. Na ceia, nós relembramos a sua morte, que nos trouxe a salvação, anunciamos profeticamente a sua volta. Mas a ceia também é um momento de decisão. A ceia é um momento de decisão. Entretanto, às vezes, mesmo decidindo certo, na hora de fazer, fazemos errado. Isso acontece conosco. E aconteceu também com o sacerdote Samuel. Vamos ver uma passagem, está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Então aqui diz o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. O rei Saul pecou gravemente contra o Senhor, assim como todo pecado tem consequência. O pecado gravíssimo dele teve uma consequência grave, a perda do seu reinado. Então o Senhor decide ungir um outro rei e manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque o rei era filho de Jessé. E Samuel decide certo, né? Ele obedece e vai. Mas vamos ver o que acontece lá. Está em 1 Reis também, capítulo 16, mas vamos ao verso 4. Diz o seguinte: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio até Belém, e então os anciãos da cidade saíram ao encontro, né, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda, né? E ele disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, Samuel viu a Eliabe, filho mais velho de Jessé, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Queridos, Samuel decide certo, obedece e vai. Mas na hora de fazer, na hora de ungir o rei, ele escolhe errado. Ele se atenta para a aparência. Cuidado, irmãos. Às vezes também decidimos certos, mas temos a atitude errada. Vou reler o verso 7. Porém, disse o Senhor a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Se essa pregação tivesse um título, ela seria O Preconceito. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu sabes, Senhor, como para nós é difícil deixar de lado a aparência. Como infelizmente nos acostumamos a agir e reagir pelo que vemos, porque em vez de nos habituarmos a continuamente confiar em Ti, muitas vezes acabamos confiando sim naquilo que pensamos, fruto daquilo que enxergamos. Mas nessa noite, ó Deus, Teu Espírito Santo, que pela Sua misericórdia veio nos falar, possa encontrar no nosso coração uma boa e terra fértil para que a Tua palavra frutifique, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? O preconceito. Samuel foi ungir o rei,
E assim que ele vê Eliabe, ele decide, é o rei. Por quê? Por que Samuel fez isso? Bom, Eliabe era um homem muito grande, fortão, com uma cara assim, rude, né? O que era a característica de um rei. Então, não era errado a perspectiva de Samuel, amém? Ele escolhia alguma coisa que ele enxergava. O erro de Samuel não foi ter pensado que era Eliabe. O erro de Samuel foi que ele limitou o plano de Deus. O erro de Samuel foi que ele excluiu os outros filhos, só pela aparência. Porque dentre os outros filhos, mesmo sem essa aparência externa, eles também tinham características necessárias para serem reis. E quando nós agimos como Samuel, não damos a chance das pessoas serem mais do que nós enxergamos, nós somos preconceituosos como ele foi. Nós também, muitas vezes, valorizamos a aparência externa, o que acaba afastando de nossas vidas, o que acaba afastando do plano de Deus, reis e rainhas escolhidos pelo Senhor. Nós sabemos a história, né? Nós sabemos que o rei escolhido por Deus, o rei, o mais forte de todos aqueles irmãos, o maior guerreiro de todos eles, era Davi. Foi Davi, que além disso, também tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas num primeiro momento, por causa do seu preconceito, Samuel exclui essa possibilidade. Perceberam? E a minha pergunta é, e você? Será que você está hoje tomando decisões pela aparência externa? Nas diversas áreas de sua vida? Cuidado. O Senhor disse, eu não vejo como homem, eu vejo o interior, eu vejo o coração. A boa notícia é que Samuel era um homem de Deus. Ele erra, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele imediatamente volta atrás. Ele imediatamente cessa o preconceito. E que em nome de Jesus, você também, nessa noite, ao ouvir a voz de Deus, destrua esse preconceito que as aparências fizeram brotar em você. Lembra? Deus vê o coração. Deus vê o interior. E hoje está mostrando isso para nós, como naquele dia mostrou para Samuel. Amém? Vamos continuar lendo essa passagem agora. Vamos para o versículo 6 de novo e vamos até o 11. Vou repassar, né? Então, sucedeu que entrando eles, quer dizer, Samuel entra com Jessé, vê a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido, aquela primeira parte. E o Senhor diz para o Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Samuel aprende, Samuel percebe que está errado. Aí verso 8, então ele chama os outros filhos. Então Jessé chamou a Abinadab, que era o segundo filho, e fez passar diante de Samuel. E Samuel disse, não foi esse que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, outro filho. Porém, Samuel disse, tampouco é este o escolhido do Senhor. E assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esse. Então essa é a história. Jessé traz os filhos, 7 filhos. Imediatamente Samuel se encanta por Eliabe, pela sua aparência, e Deus fala, não faça isso. E nós aprendemos também. E ele aprende, e ele vai passando, esperando Deus confirmar. Vai passando o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa os 7 filhos, né? Aí diz aqui, nenhum deles foi escolhido. Então disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os filhos? Quer dizer, Deus manda ele ungir o filho. Samuel apresenta os 7 filhos, passa os 7 filhos, não é nenhum.
Então Samuel fala para Jessé, mas acabaram-se os filhos? Então, disse Jessé, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Sabe, queridos, é interessante, né? Samuel aprendeu e manda passar os filhos. E o que nós vimos no versículo 11 é que o próprio pai tinha preconceito quanto ao seu filho. Interessante, né? Preconceito não é algo que acontece só no entorno de nossa vida, não. Às vezes acontece dentro da sua própria casa. Jessé, pai de Davi, também tinha preconceito com a sua aparência. Deus estava procurando um rei e Jessé não levou o seu filho para ser escolhido. Ele excluiu Davi das grandes coisas que Davi poderia fazer. E olha aqui, nós sabemos a história, né? Davi fez grandes coisas, porque no fim se tornou rei, né? E ele excluiu por quê? Só pela aparência externa. Nessa hora nós podemos dizer, louvado seja Deus que escolheu Samuel para quebrar esse preconceito, amém? E hoje o Senhor te diz, seja um Samuel, quebre os preconceitos em sua volta. Porque o preconceito é algo que atrapalha, atrasa, e às vezes até impede o plano de Deus na vida de um homem, de uma mulher ou de uma criança, como era Davi. E às vezes até da nossa própria vida, né? Às vezes não estamos falando de outras pessoas, não. Estamos falando de nós mesmos, né? Sabe, eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O preconceito, às vezes, é difícil de detectar. A pessoa que tem preconceito, às vezes, ela não percebe, isso não é uma desculpa, mas é uma realidade também. Ela não percebe que está sendo preconceituosa. Porque o preconceito não é necessariamente falta de amor. Ao contrário, às vezes, o preconceito tem a aparência de amor. Eu disse, Jessé foi preconceituoso com Davi, mas você acha que Jessé não amava Davi? Jessé amava Davi, tratava ele muito bem, mas ao olhar a aparência externa de Davi, ele concluiu que jamais Davi poderia ser rei. Ele olhou para aquele menino e falou, mas se esse menino não for um rei, ele vai entrar em combate e ele vai ser destruído no primeiro dia. Não, eu não vou dar chance para Davi entrar nesse combate. É preconceito. Mas não deixa de ser amor. Davi era seu filho amado, mas era franzino. Ele era bonitinho, tinha uma boa aparência. A aparência do rei tinha que ter uma aparência rude, pô, o cara entrava numa batalha. Então ele não tinha essa aparência. Ele era ruivo. Então ele pensou, desse jeito que você pode muito bem ser pastor de ovelhas. Mas rei, não. Preconceito necessariamente não é falta de amor. E preconceito, por qualquer que seja o motivo, especialmente pelas aparências externas, o que é então? Preconceito é limitar as pessoas. É fazer um juízo errado da capacidade das pessoas. Isso especialmente para nós, que conhecemos bem o plano de Deus. Queridos, foi fundamental para a vida de Davi o discernimento, a humildade e a atitude de Samuel. Samuel, quando ele chama Davi, ele mostra a Davi duas coisas. Essas duas coisas são fundamentais para se vencer o preconceito. É um binômio fundamental para vencer o preconceito. A primeira delas, ele mostra para Davi. Primeiro ele diz para Davi, quem Davi era para Deus. A primeira coisa que Samuel diz para Davi é quem Davi era para Deus. E a segunda coisa que ele diz para Davi é quem Deus era para Davi. Quem Davi era para Deus e quem Deus era para Davi. Esse é o binômio do sucesso. Quando você descobre quem você é para Deus,
Você não é tragado pelo preconceito. Você não é esmagado pelo preconceito. Porque não é o que pensam de você que vai dominar a sua mente e as suas atitudes. Amém? E quando você percebe quem Deus é para você, você não só não é esmagado, como você supera e derrota qualquer preconceito que tiver à sua frente, porque Deus está do seu lado. Amém? Sabe, queridos, qualquer que seja o preconceito, existem vários, especialmente o da aparência externa, que infelizmente é o mais comum. Esse binômio é fundamental. Eu quero dizer que hoje, contemporaneamente, está acontecendo algo. Toda vez que alguém faz algo, deseja tomar uma atitude que não surte o efeito necessário, independente dessa atitude ser certa ou errada aos olhos de Deus, a pessoa diz: estão tendo preconceito comigo. Nem sempre é isso. Queridos, pecado é pecado. E Deus não aprova. Lembra o primeiro princípio? Quem você é para Deus. Começa por aí, né? Mas o preconceito existe e é algo maligno que precisa ser destruído. Mas voltando, Samuel foi uma bênção na vida de Davi. E é isso que Deus espera de todos vocês, de todos nós. Lembra, Davi era uma criança. Era amado, mas não era respeitado. Davi não tinha chance de ser o que ele era, porque não lhe davam chance, por simples preconceito com sua aparência. Por isso que eu te digo, Deus espera que você vença o preconceito na vida de seus filhos. Viu, pais? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina para seu filho quem Deus é para ele, quem ele é para Deus, porque nada poderá deter. Amém? Não precisa ser só pai, não. Todos nós temos o poder de quebrar preconceitos em nossa volta. Amém? E para mim, e pelo que a palavra de Deus diz, não só o poder, nós temos o dever de fazer isso. Vou pedir para o nosso irmão diácono, por favor, ligar o nosso ar-condicionado aqui. E vou também beber um golinho de água. Obrigado, meu irmão. Preconceito, queridos, é algo que se vence. Preconceito é algo que se vence. Mas às vezes leva tempo para vencer completamente. Com Davi também foi assim. Nós vamos ver hoje como o preconceito da aparência perseguia Davi toda a sua vida. Assim como hoje persegue a muitos de nós. Davi aprende com Samuel aquele binômio que eu falei. Quem ele era para Deus e quem Deus era para ele. E o tempo vai passando. Samuel não estava ao lado dele todo dia, mas ele aprendeu. E ele teria que colocar em prática esses dois princípios, né? Isso acontece. Se nós continuássemos lendo, eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Capítulo 17, aparece na Bíblia aquele sujeito, o Golias. Então, aquele sujeito sitia Israel, ele desafia o povo de Israel se escolhe, os irmãos conhecem a passagem, faz um desafio e fala, em vez de guerrear povo contra povo, luta comigo alguém, quem ganhar vence a batalha. E nessa hora, todo o exército de Israel se esconde, porque ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, aquele homem, aquele guerreiro. E nessa hora, Davi, que estava na casa dele, o pai dele pede para ele levar um lanchinho para os irmãos que estavam sitiados. Ele tinha, aqueles 3 primeiros irmãos eram guerreiros, né? Então ele vai até o campo de batalha, ele tinha crescido um pouquinho, mas ele ainda não era, e nunca seria a estatura que a aparência nos levaria a imaginar que faria dele um grande guerreiro, né? E ele vai levar o lanchinho. Quando ele chega lá, ele vê aquela situação. E a primeira coisa que ele faz, ele enfrenta aquele gigante, usando o segundo princípio. O segundo princípio que Samuel ensinou para ele, que Deus diz para você e para mim hoje, é quem Deus é para você.
Quando aquele gigante diz, se vier até aqui eu faço isso, aconteça, o que Davi fala? Quem é esse incircunciso? Quem é esse sujeito que não conhece a Deus, que está se metendo comigo? É o segundo princípio. E aí, meus irmãos, vocês devem imaginar o que aconteceu. Os irmãos dele, cala a boca, cara, tu é metido, tu é folgado, não, fica aqui. Ele falou, não, eu vou lá. E os irmãos falaram, não, você não pode ir. Por que os irmãos fizeram isso? Preconceito. Ele ainda era um jovem. Ele não tinha aquele corpo que a gente imaginava, que não adiantava nada, né? Porque estava todo mundo com o corpão escondido. Mas ele tinha Deus. E ele não tinha medo. Porque ele tinha dentro dele já vencido o preconceito, amém? Então ele fala para os irmãos, tá, não, peraí, vai lá. E aí tem o segundo embate. Para ele chegar lá, ele tinha que receber a autorização de Saul. Então as pessoas procuram Saul, falou, Saul, tem um guerreiro aí, se candidatando aí. Saul falou, tem um guerreiro aí, entra aí. Quem entra na tenda? Davi. Vocês podem imaginar o que Saul pensou, né? Ainda tem um detalhe, né? Saul foi crescendo, ele era músico, ele era sensível, tocava harpa. Aí tocava harpa para Saul. Quando ele entra na tenda, Saul fala assim, arpista? Você, cara? Falou, não, meu filho, você não sabe o que você está fazendo. Esse homem é um assassino. Esse cara é um guerreiro. Ele vai te matar. Você não vai conseguir vencer. E Davi responde para ele o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? O que você é para Deus. Davi fala para o rei Saul, você está enganado, cara. Você está enganado, porque eu sou pastor de ovelhas, uma vez veio um urso atacar minhas ovelhas, eu bati nele, eu me abracei com ele, eu matei ele com a minha mão. E mais, uma vez veio um leão, e eu enfrentei o leão no braço e matei o leão. Davi não se intimidava com o preconceito, não se paralisava, ele avançava. E aí, a história continua, e ele vai e vence o Golias. E aí, meus irmãos, o preconceito acaba para sempre, né? Nunca mais ninguém julgou Davi pela sua aparência. Todo mundo sabia que ele era um grande guerreiro, porque ele mostrou com a sua vida que era mais do que a sua aparência. Esse dia vai chegar na sua vida também, meu irmão, minha irmã. A sua aparência perderá completamente a importância, porque o poder de Deus vai se manifestar na sua vida de tal maneira que as pessoas nem vão se lembrar da sua aparência. Amém? Mas nessa passagem existe ainda mais um ensinamento de Deus. É como lidar com os preconceituosos. Se nós olharmos a reação de Davi aqui, nós vamos perceber como lidar com os preconceituosos. Davi jamais agrediu os preconceituosos. Davi jamais se vingou contra os preconceituosos. Davi jamais usou de violência contra os preconceituosos. Mas isso está contido no segundo princípio. Quem Deus é para você é o segundo princípio. Violência, agressão, vingança não fazem parte das armas de Deus. E você aprende no primeiro princípio quem você é para Deus e no segundo quem Deus é para você. Então você não vai lutar sem usar as armas do seu Deus. Amém? Olha, meus irmãos, entendam bem uma coisa. O inimigo não é o preconceituoso. O inimigo é o preconceito. Faz muita diferença. Sabe, essa palavra de Deus é para todos nós. Mas é importante nós percebermos algo. Na nossa geração, que nós vivemos, nós também sofremos muito com os preconceitos. Talvez pela grande expansão dos meios de comunicação, os preconceitos têm se potencializado muito. Todos eles, são muitos. Mas ainda hoje, talvez o maior de todos, o mais reincidente, é a aparência.
E na nossa geração, o preconceito mais usual e terrível é o preconceito racial, que é justamente um preconceito contra a aparência, contra a cor da pele. Esse certamente é o maior preconceito contemporâneo. Pelo menos eu tenho uma certa idade. Pelo meu exemplo de vida, disparadamente, esse é o preconceito que mais sofremos. Mas precisamos enfrentá-lo e vencê-lo como Davi, com as armas de Deus. Sem violência, agressão, vingança. Sabe, queridos, Deus é bom. Fala para o seu irmão aí do lado, Deus é bom. Fala aí na sua casa, para alguém perto de você, Deus é bom. Repita, Deus é bom. Deus é bom. Deus mandou Samuel para Davi. Deus não foi bom? Samuel não tivesse ali, Davi não seria o homem que foi. Mas Deus mandou Samuel. Agora diz assim, Deus continua sendo bom. Fala para o irmão. Ele também mandou na nossa geração um homem. Na verdade, um pastor. O nome dele era Reverendo Martin Luther King. O Reverendo King é uma figura, ele é uma imagem de Samuel para a nossa geração. Ele usou os mesmos princípios de Samuel, que são os mesmos princípios de Deus, que são os mesmos princípios que estamos repetindo nessa noite. Primeiro, para vencer o preconceito, primeiro, quem você é para Deus. Aceita isso, assume isso. Segundo, quem Deus é para você. Se você olhar os seus discursos, se você olhar a sua trajetória vitoriosa e inquestionável, ele foi um Samuel da nossa geração. E você vai lembrar que ele persistia sem violência, sem agressão, sem vingança. Essas armas não são nossas. Esse não é o caminho da vitória de Deus. E nem a sua também. Lembra de novo, o inimigo não é o preconceituoso. O inimigo é o preconceito. Sabe, eu acho interessante porque Davi é muito conhecido. Não precisa ser cristão, não precisa ser hebreu, não precisa ser nem hebreu. Todo mundo conhece Davi. Se tu perguntar quem é Davi, as pessoas sempre lembram dele como um grande guerreiro. Interessante, né? Todo mundo sabe da história dele com Golias. Isso é usado aí direto. Davi, ele teve muitas conquistas, né? Nós poderíamos citar algumas. Ele teve uma que é sensacional. Ele conquistou Jerusalém. Jerusalém é o foco de todas as cidades do mundo. Sempre foi, sempre será, porque é lá que Jesus vai voltar, né? Quem conquistou aquilo foi Davi. Então, se eu te perguntar qual é a maior vitória, talvez você diga, pastor, é Golias, aquela foi demais. Talvez uma outra pessoa fale, poxa, pastor, mas assim como legado, talvez, né, a cidade de Jerusalém, né? Talvez alguém diga, poxa, ele reinou em Israel tantos anos, derrotou tantos povos, eu acho que você vai escolher, mas você jamais escolheria a maior vitória que ele teve em sua vida, que foi justamente contra o preconceito. A maior vitória de Davi foi contra o preconceito, porque ele não tinha a aparência de alguém que faria o que fez, mas ele não se entregou. Ele não desistiu. Ele nunca usou outras armas que não a de Deus. Hoje você vai ouvir isso. A vitória contra o preconceito foi a maior vitória de Davi. Amém? Sabe, queridos, essa experiência que eu contei, de Davi tendo que vencer um preconceito para se tornar o homem que foi, é comum, infelizmente, na Bíblia. A maioria dos grandes homens e mulheres de Deus que você conhece tiveram que, antes de se tornarem esses homens e mulheres, vencer também o preconceito. Eu poderia passar aqui até o fim da noite, né? Vou lembrar um aqui, Jacó. Jacó era filho de Isaac. Eles eram os herdeiros da promessa. E essa promessa seria passada de Jacó para o filho primogênito, de Isaac para o filho primogênito. E nasce gêmeos. Nasce Esaú e nasce Jacó, gêmeos. E quem o pai escolhe?
para ser o primogênito? Esaú. Por quê? Rapaz, Jacó nasceu pequenininho, magrinho a beça. Ele não ia aguentar. Ele não ia aguentar a promessa. Preconceito. Nós sabemos a história. Jacó assumiu essa posição e Deus mudou o seu nome, passou para Israel. Sabe o que quer dizer Israel? Contendeu com Deus e prevaleceu. Fraquinho ele, né? Franzino ele, né? Só aparência. Mas a mãe de Jacó o ajudou muito. Sempre tem alguém. Seja um Samuel. Comece sendo na sua casa. Mas aonde você estiver, seja um Samuel. Eu podia pular para Gideão, que é um caso bem conhecido. Deus chama Gideão. Gideão fala, não. Olha como Gideão era oprimido pelo preconceito. Ele mesmo diz, eu não. Porque a minha família é a mais fraca. E eu sou o mais fraco da minha família. Olha o que o preconceito faz na vida das pessoas. O anjo que o procurou, fala para ele, não, você não é essa pessoa. Você vai libertar Israel. E diz mais. E não diz para ele, olha só, eu vou te capacitar. Eu vou te fortalecer. Ele não fala isso não. O anjo fala assim, Gideão, vai nessa tua força. Ele era forte. Mas o preconceito tinha destruído. Mas o anjo, assim como Samuel, o liberta desse preconceito. E Gideão foi esse grande guerreiro, velho. O cara libertou Israel dos midianitas. Eu podia continuar. Não é só com homem, não. Tem uma porção de mulheres na Bíblia assim também. Tem uma, o nome dela é Esther. Esther era uma órfã. Há milhares de anos atrás. E ela foi usada por Deus para libertar o povo de Israel. Os romanos decidiram destruir o povo hebreu. Dizimar o povo hebreu. E ela se torna rainha e consegue impedir a destruição do seu povo. Além de tudo, uma mulher foi escolhida por Deus e foi. Na vida dela, Mordecai é a figura de Samuel. Eu podia continuar falando, podia no Novo Testamento lembrar de Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que tinha 7 demônios, que tomavam posse da sua vida, faziam dela gato e sapato, até o dia que Jesus a libertou. Mas depois desse dia, muitas pessoas reconheciam que tinha libertado, mas a aparência dela afastavam ela. Jesus nunca permitiu isso. E essa mulher se tornou uma das grandes cristãs da igreja primitiva. Eu podia falar de Paulo. Paulo chamava-se Saulo. Saulo era um assassino. E ele se encontra com Deus, e Deus muda a sua vida. Mas as pessoas não aceitam. Elas têm preconceito contra a sua aparência. Aonde Paulo chegava, o pessoal falava, isso aqui não é aquele assassino de cristão? Não. Rejeitavam ele a ponto de Paulo ir embora. Sabiam? Paulo foi embora. Paulo foi lá para a cidade dele. Por preconceito. Mas a Bíblia mostra que Barnabé, uma figura de Samuel, vai lá e resgata Paulo, e aí venceu o preconceito e se tornou Paulo, né, que mais escreveu no Novo Testamento. Nessa noite, meu irmão, Deus te chama a ser um Samuel. Comece pela sua casa. Deus te chama, meu irmão, minha irmã, para você se libertar do preconceito que lhe atinge. Não aceite. Lembre quem Deus pensa que você é. Quem você é para Deus, primeiro ponto. Segundo, quem Deus é para você. Porque certamente, como todos esses homens e mulheres, você estará vencendo em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para os nossos músicos chegarem até aqui, nosso dirigente de louvor. Eu queria que você digitasse aí no chat,
Eu vencerei o preconceito. Escreve aí. Quer seja na sua vida, quer seja na outra, de vida de outra pessoa. Escreve aí. Eu vencerei o preconceito. Sendo Samuel ou sendo Davi, eu vencerei o preconceito. Hoje é dia de ceia. Daqui a pouco nós vamos cear. Mas nessa hora eu queria que você ouvisse esse louvor. Enquanto você ouvisse o louvor, você tomasse uma decisão. Decisão de vencer o preconceito. Não permitir se tornar um preconceituoso. Não permitir que o preconceito governe a sua casa, seus filhos. As aparências são só as aparências. Nosso Deus é que é o Todo-Poderoso. Por isso eu queria que você abaixasse sua fronte onde você estivesse, falasse com Deus, enquanto ouvimos esse cântico, em nome de Jesus. Presta atenção nessa letra. Não me deixas como estou, seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida. Paz e alegria, com teu perfume quero me encher, seguir teus braços, conhecer. Tua verdade é a luz. Deixa a luz do Senhor conduzir a tua vida. Não deixa a opressão, o preconceito tomar conta do seu coração. Não se curve a sua aparência. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Digite aí no chat. Eu vencerei o preconceito. Digite no seu coração. Eu vencerei o preconceito. Fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida. Recebo dela hoje. Agora recebo dela hoje. Agora. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe, ó Deus, a nossa gratidão, porque nós estamos aqui de coração aberto, recebendo a tua graça, misericórdia e poder, em nome de Jesus. Que tu venha, Deus, nos mostrar como tu nos vê. Que teu Espírito Santo venha nos mostrar quem tu és em nossa vida. E que essa verdade nos conduza todos os dias. E que nada, nem coisa nenhuma, possa apagar quem tu és em nossa vida e quem nós somos para ti. Que possamos deixar de lado a aparência externa que não diz nada, não condiz com o que há dentro de nós. Que possamos, assim como Samuel, transformar o mundo. Que possamos transformar o mundo com as nossas atitudes. Porque é em nome de Jesus que nós oramos e é em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém? Hoje é dia de ceia. Nós separamos os elementos da ceia. Nós já vimos que é a ceia. É também um momento de decisão. Por isso devemos cear sempre de coração limpo, para que Deus conceda a nossa vitória. Por isso separa os elementos da ceia que eu vou separar aqui. O pão, que ultimamente sempre vem bem embalado.
o vinho. Põe vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo. Morreu em nosso favor. Comamos e bebamos em memória de Jesus. Compartilhe a sua ceia onde você estiver. Aqui estamos compartilhando. Hoje, dia, não dá para a gente compartilhar com todos, mas compartilhe com a sua família. Aqui, a casais, a família sentados no mesmo banco. E aí na sua casa, certamente também. Jesus disse fazer isso em memória de mim. Amém? O pastor precisa dar alguns avisos antes de encerrarmos. Primeiro, aqui nós temos retomado as nossas reuniões presenciais com todos os cuidados que sempre tivemos. Não podemos nos reunir todos juntos na mesma hora. Então nós passamos a fazer diversas reuniões. Amém? A comunhão é muito importante. Então nós temos a nossa atividade, todo mundo separado, distanciamento social, máscara, álcool gel, tapete, termômetro, tudo funcionando. E na quinta-feira, 2 semanas atrás, nós recomeçamos o nosso culto presencial à quinta-feira, com as mesmas condições. Começa 20 horas e acaba antes das 21, impreterivelmente. Tem acabado 8h45, 8h50, 20h50, né? É a hora que acaba. Então você está convidado a retomar o culto presencial de quinta-feira também. Mesmo esquema. Liga para o pastor. Pastor, posso? Vamos colocando. Se lotou, vai para o outro, tá bem? Aí, no sábado passado, nós recomeçamos a nossa classe presencial de adolescentes. Às 17h30. Estão gritando aqui, né? De máscara, às 17h30, né? Acaba às 18h30 e às 20 horas tem o culto jovem. Eles acabam ficando por aqui mesmo, presencial. E o culto jovem, além de presencial, tem uma quantidade presencial e tem online, né? E agora, dia 25, próximo domingo, 10 horas da manhã, retomamos o nosso departamento infantil. Amém? Aleluia! Nós não paramos nada. A gente foi online. Agora estamos voltando a ser presencial, tá? Então nós até íamos começar no domingo passado, vamos começar nesse domingo, porque nós precisamos adquirir mais tapetes para botar nas entradas, já foram adquiridos. Nós vamos agora, essa semana, terça-feira, arrumar as salas, tirando algumas mesas, cadeiras a mais, separando. As salas têm sido higienizadas todo o tempo com a nossa funcionária aqui, todo o tempo. Apesar de não estar sendo usadas, nossa funcionária vem aqui todo dia, limpa tudo, higieniza e fecha. Mas nós vamos organizar então, terça-feira. No sábado de manhã, as nossas professoras estarão aqui. Elas vão dar uma geral nos brinquedos, no material. O que não vai ser usado vai ser tirado, o que tiver vai ser novamente higienizado por elas. E quando tudo acabar, que elas forem embora, a nossa funcionária entra na sala e higieniza de novo, tá? Então, os cuidados estão todos funcionando e vão continuar, tá? Então, domingo, 10 horas da manhã, começamos maternal 2, infância, primário
e juniores. E nessa hora, enquanto as nossas crianças estão lá, os pais participarão de um culto. Teremos culto todo domingo, 10 horas da manhã. E buscaremos trazer uma palavra especial para os pais. Como educar as crianças no caminho do Senhor. Não vai ser um estudo, não, vai ser uma palavra. Mas mesmo você, que não seja pai ou que seja, não tenha o seu filho no departamento infantil, você pode vir também, dá o nome. Claro que eu vou priorizar os pais que aqui estiverem, as mães que aqui tiverem. Tá bem? Então esses são os avisos, tá bem? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de vitória, derrame a sua paz sobre a nossa vida e preconceito jamais, amém? Vamos embora não, vamos louvar o Senhor ainda com mais um cântico em nome de Jesus. Os irmãos aqui quiserem ficar em pé. Cante conosco, vamos cantar. A vitória é daquele que o contemplar. Ao Cordeiro A vitória é nossa. Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. Aleluia, vamos nós. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu bate santo um novo canto entoará. Levante sua mão. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Não tema preconceito, não se julga pela aparência. Deus deu o coração. Sua boca se destruirá. Inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Vamos repetir essa estrofe. Vamos essa. A vitória do Senhor é certa. Levante sua mão. Aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Nós vamos cantar essa estrofe de novo. Nós vamos fazer um pequeno ajuste na letra. Em vez de falarmos anticristo, nós vamos falar preconceito, que não deixa de ser a mesma coisa. Amém? Então vamos cantar essa última parte novamente, colocando preconceito que não vai vencer. Não, Jesus reinará, será destruído para sempre. E depois que vamos encerrar, vamos lá. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo preconceito que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Mais uma Senhor vez. é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo preconceito que não resistirá.
dê uma semana de vitória. Beijo!